Ora, muito bom dia a todos os ouvintes, a todos os que estão em linha com este canal, as nossas boas-vindas. Depois de termos este tempo de louvor, é uma bênção podermos louvar a Deus. E então nós vamos continuar louvando a Deus com as nossas dádivas, não é verdade? Então
chegou o momento em que vamos falar de ofertas e dízimos. E eu quero ler para vocês uma passagem que se encontra em Gênesis capítulo 28, para ler do versículo 18 até ao versículo 22. E vai assim a palavra do Senhor. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade de antes era Luz. E Jacó votou um voto ao Senhor, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e em paz me tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres e abençoares, certamente te darei o dízimo. Ora bem, nós vamos falar acerca de dízimos e ofertas. E aqui temos uma lição tremenda, uma lição gloriosa para nos ensinar sobre este assunto. Primeiro, nós continuamente dizemos que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o nosso Deus. O que é verdade. E nós até dizemos isto com muita certeza, dizemos isto com muita fé, porque é uma realidade. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac é o nosso Deus. Então aquilo a quem eles adoravam, aquilo a quem eles ofertavam, é o nosso Deus. E então, agora eu quero deixar para vocês ou lembrar vocês de uma coisa que é importante, que é o seguinte. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz-nos ali que tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, só para agora lembrar que isto que foi escrito a respeito de Jacó é para nos ensinar alguma coisa. É para nós termos um conhecimento mais apurado das coisas que aconteceram. Agora, Jacó, naquela altura, ele estava a fugir para a terra de Harã. Ele estava a fugir de seu pai. Ele estava a fugir do seu irmão. Ele estava a fugir da sua mãe, daquela situação, porque ele tinha enganado o seu pai e o seu irmão, e agora ele estava com medo e ele estava a fugir. E foi nesta fuga que, quando ele estava a dormir, que ele tem um encontro com Deus. E foi aí que ele teve este sonho, que havia uma escada desde ali que tocava até ao céu, que os anjos de Deus subiam e desciam, que Deus estava no topo, e Deus falou com ele. E então, meus irmãos, tudo isto que está escrito aqui nesta passagem que nós lemos em Gênesis 28, de 18 a 20, então é para nosso ensino, é para nós aprendermos alguma coisa, é para nós chegarmos a crescer no conhecimento destas verdades e pormos estas verdades em prática, ou pormos em prática aquilo que aprendemos. Então vejam, Jacó aqui, ele fez um voto a Deus. Qual foi o voto que ele fez a Deus? Quando ele estava a orar, ele orou a Deus e ele disse: Senhor, se tu fores comigo e me guardares onde quer que eu vá, nesta minha caminhada, se tu providenciares para mim o pão que comer e providenciares para mim que vestir, e que estiveres comigo no meu andar, na minha caminhada, até que eu volte novamente, então tu serás o meu Deus. E eu tenho posto esta pedra aqui,
que eu tinha por minha cabeceira, eu tenho posto esta pedra como testemunha, como coluna, em como o que eu estou a dizer é a verdade. E ele pôs azeite naquela pedra. E ele chamou o nome daquele lugar Betel, que quer dizer casa de Deus. Vejam bem, casa de Deus. E então ele foi. Para onde foi? Para a casa de Labão. E depois, quando voltou, muitos anos mais tarde, ele chegou àquele lugar e ele se lembrou que aquele lugar era a casa de Deus. Betel. E então, meus irmãos, ele foi fiel em dar a Deus dízimos, ofertas. Ele foi fiel. Ele aprendeu do seu pai, Abraão. Ele aprendeu com seu irmão, Isaac. E ele agora, Jacó, faz a mesma coisa. Agora, tudo isto que Jacó fez, tudo isto que Jacó operou, Deus não o obrigou a fazer nada disto. Ele fez de coração e de livre vontade. E ele disse, se tu me abençoares, se fores comigo, se providenciares para mim, Senhor, eu vou dar-te o dízimo. Ouça, se eu perguntar para você, será que Deus já o abençoou? Se Deus é contigo, Deus tem te acompanhado onde quer que tu vás, Deus tem te protegido de perigos, Deus tem te protegido na caminhada para cá e para lá. Então, por que não fazes um voto a Deus e não aprendes com Jacó a dar a Deus de coração aquilo que Deus te multiplicou como as suas bênçãos? Nós dizemos, o Deus de Jacó é o nosso Deus. E nós dizemos que e é verdade. Portanto, tudo isto que está escrito é para nosso ensino. Por isso, como Jacó fez, vamos nós fazer também. Vamos nós dar para o Senhor de todo o coração. Então, dê a Deus voluntariamente. Dê a Deus com todo o seu coração. Dê a Deus os seus dízimos, de tudo aquilo que Deus te dá, dê a Deus. Não vai dar ao homem, não vai dar a ninguém. Não é a mim, não é a outra pessoa. É a Deus, é a Deus. Esta atitude de coração, Deus honra, assim como Deus honrou a Jacó. Então, se Deus abençoou, vejam bem, se Deus abençoou a Jacó e multiplicou a bênção na sua vida, de certeza absoluta, porque também Ele é o nosso Deus, Ele vai abençoar a ti também, com as suas bênçãos, com a sua provisão, com tudo aquilo que tu precisas, quando tu fazes de todo o coração. Então, meus irmãos, os detalhes para dar dízimos, ofertas, vão aparecer aí embaixo no ecrã. Então, dê de coração. Faça como Jacó. Faça como ele fez. Faça como Abraão fez. Faça como Isaac fez. E nós vamos continuar a dizer que o Deus de Jacó é o nosso Deus. Então, se Deus abençoou a ele, também te abençoará a ti. Olha, que Deus te abençoe de uma maneira maravilhosa, de uma maneira poderosa, que faça acrescentar a bênção na tua vida, na tua família, por tu seres fiel, assim como foi fiel Jacó. Deus te abençoe. Então, a seguir, meus irmãos, vamos passar para a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe ricamente e você seja voluntário no seu coração para dar para Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Amém. Olá, meus amados irmãos, um bom dia na paz do Senhor. Queremos agradecer nesta oportunidade pela graça e a bondade do Senhor que está sobre as nossas vidas. E nesta oportunidade, juntos em família, estamos aqui para participar da ceia do Senhor. Está aqui o pão, que é o símbolo do corpo de Cristo. Está aqui o vinho, que é o símbolo do sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Nesta oportunidade, quero ler um texto da palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, e a partir dos versículos 26, que diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei,
isto é meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe também, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Iremos dar graça pelo pão, dar graça pelo cálice, em seguida iremos participar aqui em Moçambique. Está a missionária Edna Ramos, aqui o Josué. Estamos juntos, batalhando, louvando, servindo ao Senhor com alegria, glorificando a Deus e fazendo a obra do Senhor. É uma bênção poder participar junto com vocês nesta oportunidade, apesar de distantes, mas conectados com a graça do Senhor. Bendito Deus e Pai, queremos te agradecer por este pão, te louvar. E, Senhor, queremos te dar graças pela tua morte na cruz do Calvário, para a redenção, salvação, perdão dos nossos pecados. Nós iremos participar, Senhor, confiados, crendo, Senhor, que o Senhor, lá na cruz do Calvário, teve a sua carne rasgada por nós, sobre o teu corpo, sobre a tua pele, Senhor. Tu levaste os nossos pecados, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre si. Assim te louvamos e te agradecemos também por esse cálice, que é o símbolo do teu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, para a remissão do pecado de muitos. Em nome de Jesus, amém. E tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Amém? Amém. Glória a Deus. Josh. Diná. Glória a Jesus. Aleluia. Também o cálice, que é o símbolo do sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Sangue de Jesus poderoso, que nos perdoa de todo o pecado, que redime as nossas culpas. Há poder nesse sangue para curar, para libertar, para restaurar, Aleluia. Redimir, Glória a Deus. expulsar todas as obras do mal. Estamos confiados no sacrifício de Jesus, Glória que a Deus. conquistou a vitória por nós. Amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz foi para nosso benefício, nossa salvação, nossa restauração e para a redenção das nossas vidas. Participemos pela fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Semelhantemente, tomou o cálice e, tendo dado graça, disse, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Fique firme no Senhor, presentes, sempre determinantes, confiantes. Continue firmes, avançando na obra de Deus, contribuindo com alegria, ajudando os que precisam, sendo solidários, sendo nesse momento tão difícil de pandemia pelo mundo, sendo presentes com aqueles que estão distantes, ligando, falando, orando, intercedendo. E se possível for, sempre na oração, pela igreja do Senhor, pelos pastores, pelos missionários, pelos que estão envolvidos na obra, no louvor, no ministério. É um tempo difícil, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pelo sangue. Vamos cantar? Vamos cantar pelo sangue? Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém. Glória a Deus. Deus em Cristo abençoe a todos. Foi um prazer estarmos juntos nesse momento, em o nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. É bom estar convosco, os irmãos da Igreja e as irmãs da Nova Vida, e todos aqueles que estão a ver connosco ao vivo
seja de onde quer que for, de Portugal ou outros países do mundo. Obrigado por estarem connosco e eu creio que Deus tem uma palavra profética para nós no dia de hoje e que nos possa realmente encorajar para o futuro das nossas vidas e o futuro do mundo realmente. Nesta manhã, antes de começar, eu quero honrar o nosso irmão Alberto Xavier, que já está com o Senhor, porque foi promovido. Realmente ele foi um homem que desde que eu comecei e fui chamado para ser o pastor, o líder da igreja Nova Vida em 2002, ele foi uma das pessoas chaves. Ele realmente foi um pioneiro do trabalho lá da igreja Nova Vida e ele estava sempre ao meu lado, me encorajar quando eu era uma pessoa nova e nunca tinha sido pastor, mas ele estava sempre lá para dar palavras positivas, juntava-se comigo, nós íamos visitar pessoas, íamos dar Santa Ceia a essas pessoas. Ele realmente era uma pessoa que amava o trabalho de Deus e ele dava a sua vida e o seu tempo e nunca vi uma pessoa com tanto amor ao trabalho de Deus e querer estar na igreja. Ele nunca queria faltar a cultos e sempre dizia que eu tinha estado nos cultos e nunca falhei, mas infelizmente ao avançar da sua idade, a sua esposa também é do seu e afetou obviamente a assiduidade deles irem ao culto e ele sempre dizia a mim com lágrimas nos olhos: pastor, eu sinto muita falta, eu gostava de sempre estar tanto nos cultos, mas eu não posso, por causa deste desafio, por causa da minha esposa e os desafios dela. E nós honramos este irmão mais uma vez e agradecemos a Deus por nos ter dado este irmão que sempre mostrou tanta fidelidade por o trabalho e o trabalho que ele fazia de ministração como ancião da igreja, e que Deus possa confortar a sua família e que realmente a gente possa dizer até logo, irmão Xavier, e obrigado, Senhor, por nos ter dado este grande homem, este pioneiro do trabalho aqui da Nova Vida. Então, irmãos, nesta manhã eu queria falar uma passagem que nós encontramos no livro de Mateus e talvez para aqueles irmãos que lembram-se, no princípio do ano eu enfatizei esta palavra porque eu senti no meu coração algo que Deus disse. E eu vou só ler a passagem e depois vamos enfatizar e frisar certos pontos desta passagem. Então, em Mateus 14, versículo 22 em diante, até 33, mas por causa do tempo não vamos ler os versículos todos. Foi tão bom tomar a ceia e estar a ouvir o pastor Marilton e a sua família e o trabalho que eles estão a fazer, mas é bom ver que nós temos vitória e Jesus, através da sua morte, nos disse que nós temos vitória cada vez que nós lembramos aquilo que Ele fez por nós. Então, nesta passagem, começando no versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda. Noutra tradução diz para o outro lado. Enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco que estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E nós vamos ler até aí, e a gente sabe o resto, que depois Pedro clamou ao Senhor e disse: Senhor, posso vir ter contigo?
Mas a parte que eu quero realmente frisar, enfatizar é esta parte, que os discípulos, eles há pouco tinham estado a dar o pão e o peixe. A palavra do Senhor diz a 5.000 homens, então talvez fosse 10.000 ou mais pessoas que eles conseguiram com 5 pães e 2 peixes distribuir e dar alimento a todas essas pessoas. Então eles tinham visto um milagre. E todos os irmãos que estão aqui a ouvir esta mensagem talvez tenham ouvido e tenham visto milagres que Jesus fez. E o título da minha mensagem é Deus na tempestade. Deus na tempestade. Notam que eu não disse Deus da tempestade, eu disse Deus na tempestade. Os irmãos sabem que às vezes na nossa vida nós passamos por tempestades e Deus realmente não faz nada porque Ele está em controle e realmente Ele quer que a gente passe por essa tempestade. Há um evangelho que as pessoas falam e ensinam que Deus é só coisas positivas e coisas boas e financeiramente vamos ser ricos e vamos ter isto e vamos ter aquilo. Mas se a gente for ver na Bíblia, vários homens e mulheres da fé passaram por coisas muito difíceis. Por exemplo, Daniel na cova dos leões, isso não foi fácil. Shadraque, Mesaque, Abednego entrar naquela fornalha que estava 7 vezes mais quente. E outras pessoas na Bíblia que a gente vê que passaram, até o Paulo e outros discípulos que passaram por situações. E eu nem vou pensar, como a gente falou na ceia, sobre aquilo que Jesus passou. Foi chicoteado, foi posto numa cruz, bateram nele, cuspiram nele. E a gente gosta de ouvir histórias de heróis e aquilo que Davi fez, que matou Golias. Mas há muitas histórias na Bíblia que falam sobre as tempestades. Os irmãos sabem que talvez nós que estamos aqui a ouvir hoje estamos a passar por tempestades na nossa vida. Talvez é uma tempestade de nós estarmos doentes. Talvez é uma tempestade de perder alguém que morreu na nossa família. Talvez é uma tempestade de que financeiramente nós não temos os recursos que precisamos. Talvez é uma tempestade que emocionalmente nós estamos a passar uma crise na nossa vida. E às vezes a gente clama a Deus e a gente quer que Deus nos tire dessa situação. Mas eu quero dizer aos irmãos, quando a gente leu aqui no versículo 22, não sei se os irmãos viram, a palavra do Senhor diz: e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda. Então, Jesus ordenou aos discípulos. Então ele deu uma ordem e disse: nós não vamos ficar aqui, temos que ir para o outro lado. Então isso quer dizer que Deus, neste caso Jesus, proporcionou que eles tivessem que sair de lá e que iam para o outro lado. E ele não disse que vocês vão até ao meio do mar e voltam. Não, ele disse que vocês vão chegar no outro lado. E muitas vezes, quando nós estamos a passar numa tempestade, e uma coisa que eu posso dizer que os discípulos não fizeram, porque a palavra do Senhor diz que o vento realmente estava contrário, era contrário. Então eles estavam a ir, vamos lá dizer, nesta direção e o vento estava a vir nesta direção contrária. Mas quando eles chegaram mais ou menos ao meio do mar, eles realmente estavam a lutar, a remar contra esta situação. E a palavra do Senhor diz que Deus, ou Jesus, no livro de Lucas, diz que vendo que se fatigavam a remar, eles estavam-se a cansar, porque o vento lhes era contrário. Vendo que se fatigaram, em Lucas 6:48 fala que eles estavam a remar contra. E talvez a gente passamos por certas
situações na vida que parece que a gente está a remar, parece que a gente está a orar, a gente parece que não conseguimos ir avante, estamos a orar para a nossa família, estamos a orar por a doença que nós temos e parece que a gente não está a sair do lugar. E a palavra do Senhor diz que quando eles chegaram à quarta vigília, e a gente lê aqui que diz assim, e chegada já à tarde, estava ali só. Então, já talvez era 6 horas da noite, da tarde, 7 horas, Jesus estava só e começou a orar. E quando ele estava a orar, a palavra do Senhor diz que na quarta vigília, então isso era mais ou menos às 3 ou 6 da manhã, entre as 3 e as 6 da manhã, na quarta vigília, ele notou que os discípulos estavam em problemas, estavam numa tempestade e realmente amarrados e presos numa situação que eles não sabiam o que fazer. Mas Jesus estava desde as 7 da noite a orar. E eu quero dizer aos irmãos e às irmãs, nesta situação, Jesus, ele sabia que algo ia acontecer, ele tinha conhecimento, mas ele decidiu, em vez de tirar eles da tempestade, que ele ia estar somente a orar e a pedir a Deus para proteger, a Deus para estar com eles. E às vezes a gente pensa naquilo que a gente está a passar, seja enfermidade, seja problemas do lar, seja casamento, seja o que for. Às vezes a gente parece ou pensa que Deus não está a ouvir aquilo, o nosso clamor. Mas a palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3, diz, clama a mim e eu te ouvirei. Clama. Foi isso que Pedro fez no barco, ele clamou. Disse, Senhor, ajuda-nos. Imagine que eles estavam com tanto medo que eles pensavam que Jesus era um fantasma. Já pensaram nisso? Um fantasma. E, então eles estavam desnorteados, eles já não sabiam, talvez não é, Judas estava à procura do dinheiro que estava a cair no barco e talvez Lucas estava preocupado quem é que estava ferido ou quem é que ia se afogar. Aquilo era uma confusão autêntica. E hoje em dia o mundo está numa confusão. Uns dizem que é para beber isto contra o vírus, outros dizem que é para fazer aquilo. Mas eu quero dizer que às vezes Deus usa as tempestades na nossa vida. Para quê? Se a gente for ver, quando eles estavam a passar esta situação, não era que Deus não se preocupava com eles. Não, Deus estava na distância a ver como é que eles iam enfrentar. E às vezes nós estamos a passar por situações na nossa vida que Deus realmente, não é que Ele não esteja, porque a palavra do Senhor diz em Hebreus 13, que Ele nunca nos deixa nem desampara. Ele é que disse que Ele nunca nos vai deixar e desamparar. Por isso, nós podemos dizer o que é que o homem pode fazer contra nós. Então, irmãos, às vezes as coisas que nos está a meter medo, as coisas que a tempestade que nós estamos a passar, é essa mesma coisa que Deus está a usar para nos trair a Ele, nos atrair a Ele, para nós chegarmos mais perto dEle. E é interessante que a mesma coisa, as ondas, o mar que estava bravo, aquela tempestade, Jesus estava a andar sobre essas ondas. Ele não estava a afogar e a dizer, discípulos, ajudem-me. Não. Ele estava a mostrar a eles, nessa situação, quando eles estavam em pânico, em confusão, ele estava calmo e ele por acaso estava a andar sobre as ondas. Já imaginaram isso? Já imaginaram que, às vezes, quando nós estamos numa situação mais difícil, porque diz que eles estavam na quarta vigília, e às vezes, quando é um tempo mais escuro na nossa vida, parece que Deus não está lá, mas Deus está perto de nós.
O próprio Jó disse que olhou e estava à procura de Deus, olhou para o lado esquerdo e o lado direito e não sabia onde é que Deus estava. Deus estava lá, mas parecia que já não estava. Porquê? Porque Jó perdeu a sua família, Jó perdeu a sua casa, Jó perdeu o seu gado, Jó perdeu tudo. Menos a sua esposa. Talvez naquela situação ele até tinha dito: Senhor, porquê é que não levaste a minha esposa? Porque ela realmente parecia que estava sempre a chatear a ele e diz, não é, falar contra Deus. Ele talvez disse: Senhor, porquê é que não levaste ela e deixaste os meus filhos? Mas às vezes a gente está numa situação e parece que estamos numa escuridão, parece que a gente até perde os sentidos e a gente fica tão preocupados. Mas, irmãos, eu quero dar um aviso que todos os irmãos que estão a ouvir, que têm filhos e têm sido pais, a gente sabe como é que é um pai e uma mãe, quando um bebê nasce, é uma criança, um bebê, e quando chega a uma certa idade começa a gatinhar, e os pais ficam todos felizes que o bebê está a gatinhar, e no início estão sempre preocupados: será que ele vai conseguir? Depois, quando ele já sabe gatinhar, eles deixam, já não se preocupam, olham para o outro lado, e depois ele começa a subir, começa a agarrar em coisas, depois eles estão preocupados: será que ele vai cair? E depois eles começam a andar, e quando eles começam a andar, os pais estão sempre lá e a pôr as mãozinhas e agarram no filho para ele não cair. Mas, irmãos, quando a gente chega a uma certa idade, a gente não está a segurar as mãos dos nossos filhos. Quando eles sabem andar sozinhos, a gente deixa eles. A gente já não se preocupa. E era a mesma coisa que Deus, Jesus neste caso, pensou: os meus discípulos viram este milagre, então eu agora vou ver como é que eles vão enfrentar esta tempestade. E esse desafio é para a nossa vida também. É muito fácil quando Deus nos está a abençoar e dá-nos um trabalho, e dá-nos saúde, e dá-nos tudo que a gente precisa, um lar, uma casa, e água, e luz, e tudo. É muito fácil dar graças a Deus. Mas quando estamos a passar uma tempestade, o que é que a gente faz nessa situação? O que é que a gente faz? Qual é a nossa reação na tempestade que nós estamos a passar? Há muitas pessoas agora com este Covid-19 que estão realmente com medo, não querem sair de casa e, como sabem, nós já passamos por isso e as pessoas já nem querem falar connosco, já nem querem chegar perto de nós porque estão com medo. Irmãos, eu quero dizer que muitas vezes as tempestades que nós estamos a passar não é porque Deus não nos ama, não é porque talvez nós estamos a pecar, não. Há muitos homens na Bíblia que Deus ajudou. E nesta manhã eu quero relembrar aos irmãos aquilo que Deus disse a nós como igreja. Talvez esqueceram-se. E nesta manhã eu fiz uma filmagem e eu quero mostrar aos irmãos só para relembrar o que é que Deus disse a nós. Então vamos ver isto para nos relembrar que Deus é fiel. Deus sabe o dia da manhã. Deus conhece aquilo que vai acontecer. Então a gente tem que olhar para Ele e clamar ao seu nome. Então vamos ver este filme agora neste momento e deixar que Deus fale aos nossos corações. Talvez os irmãos e as irmãs podem agora ter uma fotografia diferente, vamos lá dizer, uma imagem diferente daquilo que tinham no passado, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Vamos então a presenciar isto agora. Bom dia, irmãos e irmãs. Como veem, eu estou aqui na igreja, Nova Vida. Temos muitas saudades, mas eu estou aqui porque, como eu fiz na parte inglesa, também quero fazer no culto português, porque realmente nós somos uma igreja, não é os portugueses e ingleses separados, nós somos um, debaixo de Nova Vida. E a razão porque eu vim aqui é porque o Senhor disse para eu, como eu fiz no culto inglês, para fazer aqui no português. Porque o Senhor disse que eu tenho que relembrar aos irmãos
aquilo que ele falou à sua igreja. E o que ele falou à sua igreja foi estas palavras aqui. Foi: minha graça te basta. Minha graça te basta. No início do ano, em dezembro, eu sempre vou perante o Senhor e digo: Senhor, o que é que tu queres que a gente... Qual seja o tema deste ano? E este ano o Senhor falou este tema e disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Como os irmãos veem, e a razão por causa disso é que eu não sabia a razão, mas Deus já tinha planeado e sabia que este ano ia ser um ano muito difícil. Então nós lemos essa passagem em 2 de Coríntios 12, 9, que o Senhor diz: a minha graça te basta. A gente vê ali atrás que realmente é a terra, mas os discípulos estavam aqui numa tempestade e para eles foi muito difícil. E uma irmã disse que ela viu o sol, uma luz. É como se o Senhor tinha dito a ela que Ele está a ver aquilo que estamos a passar, e talvez nós estamos a passar uma tempestade. Então no fim do ano 2019, quando eu estava a orar ao Senhor, o Senhor deu-me esta palavra profética. Talvez há outros pastores que estão a dizer que hoje, ou este ano de 2020, que ia ser um ano de sucesso, um ano de muito dinheiro, um ano de cura, um ano de seja o que for. Mas o Senhor tinha dito a mim que ia ser um ano difícil e eu não percebi porquê. Então, profeticamente, eu falei esta palavra e pus esta fotografia, vamos lá dizer aqui, de um barco. E o Senhor profeticamente estava a dizer à sua igreja, e estava-nos a avisar que algo ia acontecer. E se a gente vê, isto é uma coisa terrível no mar assim, mas a coisa importante é que este barco não se está a afundar. E a gente não pode ver, talvez, porque é um bocado difícil, mas os discípulos lá dentro, pode-se ver que eles estão com medo, que eles estão com receio daquilo que vai acontecer. Mas Deus protegeu ele, e é isso que ele está a dizer que ele vai fazer à sua igreja. Profeticamente, Deus profetizou que este ano ia ser um ano muito difícil, e talvez nós estamos numa tempestade, e como este barco, a nossa vida está aí de lado para lado, ou para cima, para baixo, e a gente está a dizer: Senhor, mas o que é que está a acontecer? Mas o Senhor já avisou à sua igreja e disse que isto ia acontecer, que este ano ia ser um ano difícil, mas que Ele ia ajudar o seu povo, porque através da sua graça nós vamos conseguir ultrapassar este problema. Então eu queria relembrar aos irmãos desta fotografia que nós temos na igreja, que Deus falou à sua igreja, que a minha graça te basta. Ele já sabia que este ano ia ser um ano difícil, não ia ser um ano de sucesso, um ano de riquezas, um ano de seja o que for. Mas graças a Deus, que Deus avisou-nos, e através daquilo que Ele falou ao meu coração, como líder da igreja, da Nova Vida, e muitas vezes eu tenho falado com o pastor Mar, mas desta vez não sei porquê, não se proporcionou, e dou graças a Deus que Deus deu esta palavra e disse que Ele nos ia ajudar, porque havia uma tempestade que a gente ia passar neste 2020. Então eu quero encorajar aos irmãos que Deus disse que nós íamos passar para o outro lado. Ele ordenou e disse para entrar no barco, esta vida que nós estamos a viver, mas Ele garantiu que a gente ia chegar do outro lado. E para nós não desfalecermos, porque nós íamos chegar. Isto é uma coisa que vai passar, mas Deus está à frente e está conosco nesta tempestade. Então, profeticamente, nós tínhamos isto e temos isto lá na igreja. E eu dou graças a Deus, porque a sua palavra, ela é verdade e ela é fiel. Que Deus possa relembrar, e talvez uns irmãos e irmãs até vão sonhar e ter visões, e Deus vai dar até mais explicações sobre o que está a acontecer aqui.
por favor, manda-me uma mensagem para eu também ouvir o que Deus está a revelar sobre isto que a gente pôs lá na igreja. Deus abençoe e que possam ter um domingo abençoado. Amém. Graças a Deus, como os irmãos viram, Deus já nos tinha avisado, a Igreja Nova Vida, que não ia ser um ano fácil. Ele não disse que vai ser um ano de sucesso e o ano da abundância. Não, Deus disse, a sua graça nos basta. A sua graça nos basta. Os irmãos sabem que, lendo esta história, Deus é fiel. E nós talvez estamos navegando nesta jornada da nossa vida, neste mar, e passar por situações, e Deus não disse que vai ser sempre um mar calmo, não. Ele disse que às vezes vamos ter tempestades. A gente pode ver isso em João 16. João 16, versículo 33, diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não está a dizer que a gente vai ser um mar calmo. Ele disse, neste mundo vamos ter aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Tende bom ânimo. E depois a gente também vê na palavra do Senhor no livro de Hebreus, Hebreus 12, versículo 11, Hebreus 12, 11, diz assim: e na verdade, toda a correção, ou presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Então a palavra do Senhor diz que nós, às vezes, estamos a passar por correção. Nós precisamos passar por tempestades, aflições, porque Deus realmente nos está a ensinar qualquer coisa. E é muito fácil ter fé quando as coisas estão a correr bem. Irmãos, mas quando a gente está a passar uma coisa e a gente não percebe o porquê, mas a gente sabe que Deus está connosco. Imagine, Sadraque, Mesaque e Abednego, olhar para aquela fornalha e saber que eles estão a servir o Deus vivo e parece que Deus não está com eles. Parece que Deus não queria ajudar a eles. Mas o Senhor nos avisou e o Senhor nos disse. E a gente vê isso em Isaías 43. Isaías 43, eu gosto tanto desta passagem. No versículo 2, diz o quê? Diz assim: quando passares pelas águas, o quê? Estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então o Senhor não está a dizer que a gente não vai passar pelos rios. Não está a dizer que a gente não vai passar pelo fogo. Mas Ele diz, quando a gente passar por isso, Ele vai estar lá. Imagine Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha e eles dizerem, mas há outra pessoa lá. E quando eles saíram, na passagem em inglês diz que eles nem cheiravam a fumo, mas as cordas tinham sido queimadas, nem o cabelo deles estava queimado. E é isso o Deus que nós servimos. Nós temos que persistir para quebrar a resistência. Persistência quebra a resistência. Quando a gente continua a persistir em oração, Deus vai quebrar aquela resistência, a coisa que está a resistir. Mas às vezes resistência é uma boa coisa, porque a água tem resistência. O próprio Jesus usou a água e a água estava a resistir para ele não cair. O avião, quando está a voar, há resistência. Nós, quando estamos a andar, há resistência. Senão a gente flutuava, mas há resistência.
E às vezes a resistência é necessária para quê? Para nós desenvolvermos mais fé, para nós vermos e ter paciência. Há pessoas que precisam. E o Senhor está a nos encorajar. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares por enfermidade, eu vou estar contigo. Quando passares pelo vale da sombra da morte, eu vou estar contigo. Ele não disse que a gente não vai passar, mas Ele garantiu que Ele sempre vai estar connosco. Seja o que for. Irmãos, nós estamos a ver, e nesta passagem que nós lemos, eu achei interessante, em Mateus, nós vamos voltar lá outra vez, Jesus nessa situação de escuridão, nesta situação que a gente vê, que eles realmente estavam na quarta vigília, em escuridão, e não podiam ver, eles não tinham luzes, eles não tinham nada, imagina, eles estavam a ver estas ondas, talvez não podiam até ver bem. E os irmãos sabem que mais, talvez uns 6 deles, tinham experiência. Eles eram pescadores, eles sabiam o que era estar num barco. Eu já passei por situações, uma vez eu fui com o Carlos Moreira num barco, ele tinha um barco e a gente fomos fazer ski na água e era um lago também, porque este mar da Galileia realmente não é um mar. Quando eu fui a Israel, aquilo é um lago da Galileia, um lago muito grande. E quando a gente foi lá, aquilo estava calmo. E quando a gente foi no barco, no centro, aquilo estava calmo. Então eles não estavam na expectativa de haver uma tempestade. Mas veio a tempestade. E às vezes na nossa vida a gente não espera certas coisas, mas elas vêm. Mas eu quero dizer que Deus, embora que a gente sinta que Ele não esteja lá, Ele está sempre lá. Quando a gente está naquela cama doente, Ele está ao nosso lado. Quando a gente está naquele carro a guiar e parece que vamos ter um acidente, Ele está lá. Quando o carro talvez está a rolar, a cair, Ele está lá. Ele está sempre connosco. Mas Ele quer ver se a gente tem fé, porque Ele disse que Ele ia ter com o Pai e nos deixava só. Deixava só como quem diz. Ele disse que ia deixar o seu Espírito dentro de nós e que a gente ia fazer mais do que Ele fez. Milagres, prodígios e maravilhas. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer é que Deus vem ter conosco na face da escuridão. Ele vem ter conosco. E a gente viu que os discípulos estavam numa situação difícil e que Deus vem ter com eles. Os irmãos sabem que o próprio Jesus, se a gente lê aqui em Hebreus 5, versículos 7 a 9, Hebreus 5, eu vou ver aqui na minha Bíblia, Hebreus 5, versículo 7 a 9, o próprio Jesus, o que Ele sofreu, a palavra do Senhor diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O próprio Jesus clamou, chorou e disse: Senhor, se é possível, tira esta situação. Senhor, eu não quero passar por isto. Se é possível. Mas a palavra do Senhor diz que Ele próprio, Ele teve que aprender a obediência. Ele passou por uma tempestade. A palavra do Senhor diz que ele estava em angústia que até sangrou. E às vezes a gente não quer passar por a tempestade. Mas é por isso que eu disse: o Deus na tempestade. Deus às vezes está conosco na tempestade. Ele está a passar conosco para nós sabermos e vermos. Sabem o que é que aconteceu, irmãos? Nesta tempestade, quando a gente está a passar por isto, às vezes a gente está a pensar: será que Deus está connosco? Onde é que Ele está? Onde é que Ele não está? Mas a palavra do Senhor diz em Salmos
46, versículo 1. Salmos 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor diz que Ele está conosco na angústia. Ele não diz que a gente não vai ter, mas Ele diz que Ele está conosco. Irmãos e irmãs que estão a ouvir, Deus está consigo nesta situação difícil. Há pessoas que estão a perder emprego, há pessoas que estão a morrer, há pessoas que estão a sofrer de saúde, mas Deus está consigo. Ele está conosco na face da escuridão. E depois, a segunda coisa é que Ele vem ter conosco na face deste desastre, na face deste problema. Deus vem ter com eles. Marcos 6,48, como eu mencionei há pouco, diz que vendo que eles fatigavam a remar, eles estavam a fatigar. Ele vem ter conosco. Ele veio lá. Eles pensavam que talvez não tinham mais esperança. Talvez pensavam que iam morrer naquele dia. Pensavam que agora era o fim para eles. Mas Jesus vem ter com eles. E talvez na sua vida há situações que a gente está a passar por situações difíceis. A gente não vê. A gente até pensa que às vezes quando a gente está em angústia, vê coisas que não estão lá. Eles viram um fantasma. Não era real, mas eles estavam com tanto medo que começaram a crer que era um fantasma. Mas Deus estava lá e veio ter com eles. A mesma coisa que para eles era um problema, as ondas. Deus, Jesus, veio andar sobre elas para mostrar a eles que Ele estava em controle, que eles não era preciso estar com medo. E às vezes, não sei o que já aconteceu com o irmão, quando eu passo por tribulações e situações difíceis, Deus usa aquela mesma tempestade para me chegar mais perto de Dele. Às vezes nós paramos de orar e não falamos com Deus como devíamos falar, mas Deus usa essa situação para nos atrair a Ele, para nos chegar mais perto dEle. Começamos a orar mais, começamos a jejuar mais. E aí nós crescemos na nossa fé. Deus não vai deixar ou parar que essa tempestade. Mas eu quero dizer que todas as tempestades têm o seu tempo. Quando a gente vê tempestades, eu lembro quando era uma criança, houve uma tempestade que começou a cair pedras de gelo do tamanho de uma bola de ténis. E a gente estava em casa ali em South Hills e essas pedras começaram a bater nas janelas, nos vidros, começaram a partir os vidros e a gente estava com medo como crianças. Mas sabem, aquela tempestade passou. E a gente depois, obviamente, teve que comprar e pôr vidros novos, mas passou. E eu vou dizer aos irmãos e às irmãs, esta situação que a gente está a passar agora no mundo inteiro, vai passar. Porque Deus diz a nós, na sua palavra, que tudo tem o seu tempo. Há tempo para viver, há tempo para morrer, há tempo para chorar, há tempo para rir. Tudo tem o seu tempo. Isto não vai durar para sempre. Temos que ter bom ânimo. Porque Ele está conosco na face deste desastre. A terceira coisa é que Deus está conosco na face desta situação que parece tão funda. Ele está conosco. Os irmãos sabem que às vezes a gente olha para as tribulações, as tempestades e a gente pensa, mas porquê? Porquê é que isto aconteceu? Agora, a semana que passou, eu fiz um funeral para uma pessoa que morreu com esta doença do Covid. Não era uma pessoa que vinha à igreja, vamos lá dizer, à nossa igreja, Nova Vida, mas quando a família olhou para esta situação, era uma coisa difícil. Um homem com 62 anos faleceu, foi ao hospital e lá apanhou a doença, foi lá por causa de diabetes e faleceu. Mas eu quero dizer que para aquela família foi uma tempestade, uma coisa terrível. Nunca nós queremos ver os nossos familiares morrer. Mas infelizmente, ou felizmente, todos nós temos um dia que vamos morrer.
e vamos encontrar com o Senhor. E eu sei que até o irmão Xavier está perante o Senhor e ele está a sorrir. É um dia, a gente até cantamos, que dia glorioso há de ser. Que dia glorioso. E os irmãos sabem que aquela família estava a chorar e nós naquele funeral só éramos 10 pessoas, incluindo eu e a família, e também talvez a agência funerária tinha lá um homem que pertencia a essa agência. Mas sabem que através da morte daquele irmão, porque ele conhecia o Senhor, era uma pessoa católica que aceitou Jesus como Salvador e estava a crescer no seu conhecimento de Deus. Mas sabem que naquele funeral, das 11 pessoas que estavam lá, incluindo aquele homem que eu mencionei, 7 deram a sua vida a Jesus. Então, Jesus, usou aquela tempestade da morte deste homem para dar vida, abundância, com abundância a outras pessoas. Então a gente olha para a tempestade e diz, Deus, Ele morreu. Sim, é uma coisa difícil, mas a palavra do Senhor diz que nós, quando conhecemos Jesus, temos esperança. E foi tão bom ver que Jesus naquela tempestade, que eram ondas para aquela família, o pai, o avô morreu, mas Jesus veio sobre aquelas ondas e as pessoas deram a vida ao Senhor. Até aquele homem da agência funerária no fim veio ter comigo, porque eu cantei um coro, e ele veio ter comigo no fim. E ele disse, sabes, eu gostei tanto de ouvir aquilo que tu cantaste e tocou o meu coração. E eu quero conhecer esse Jesus. Oh, irmãos, aleluia! Aquilo para mim foi uma vitória. Jesus estava lá no meio daquele dia escuro, negro para aquela família. E Ele mostrou a Satanás que até nos momentos difíceis Ele estava lá para salvar vidas. Então, uma pessoa morreu, deu a sua vida, mas 6 ou 7 ressuscitaram. Aleluia! É isso o Jesus que nós servimos. Irmãos, eu nunca vi pessoas a serem chamadas na Bíblia por Jesus ou por Deus que não passaram por tribulações. Nunca vi. Todos eles passaram. O próprio Abraão, o pai da fé, sofreu. Mas nós precisamos passar por tribulações. E às vezes é Deus que está a ver se nós temos fé ou não. Irmãos, não vamos vacilar nesta situação difícil. Não vamos deixar de orar e buscar a face de Deus. E eu, para terminar, quero só dizer, irmãos, voltando àquela passagem que a gente viu, se a gente vê aqui em Mateus, eu gosto tanto daquilo que Jesus disse. Jesus veio e disse assim, versículo 27 de Mateus 14, versículo 27. Naquela tempestade que eles estavam, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo. Irmãos, quando nós estamos numa confusão, nós estamos em caos na nossa casa, no nosso lar, no mundo inteiro, Jesus está a falar esta palavra para o irmão e a irmã e está a dizer, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Ele veio e falou uma palavra de paz sobre os discípulos e disse, tende bom ânimo. E eu estou a falar essa palavra para os irmãos e as irmãs a dizer, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Irmãos, vamos mandar esta mensagem para os nossos familiares. Não faz mal se eles são católicos ou não são. Vamos mandar para eles porque eles precisam de ouvir esta palavra de esperança, esta palavra que os possa encorajar. Irmãos, até uma árvore, um carvalho, é uma semente pequena, mas quando cresce, leva uns 20 ou 30 anos para ter a primeira semente. Mas essa árvore tem que passar por um vendaval, tem que passar por cheias, tem que passar por certas coisas. Mas aquela árvore aprende a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. E aquilo cresce muito alto. Mas teve que passar. A gente precisa das tempestades para ficarmos firmes, para aprendermos, para dizer que Deus está connosco, onde quer que a gente for. Então Jesus veio
e disse, tem bom ânimo. A primeira coisa que ele disse. A segunda palavra que ele falou de poder, ele disse, sou eu. Ele estava a dizer, o grande eu sou. Em outras palavras, eu sou, está aqui. Quando eles perguntaram quem é que é, ele disse, eu sou. E o Senhor está a dizer ao irmão e à irmã, e o amigo, o ouvinte, Deus está a dizer, eu sou o grande eu sou, nessa situação que tu estás a passar. Eu sou. Ele deu uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, e está a dizer, eu sou, está aqui. E a última coisa que ele disse, que era uma palavra de potencial, de algo para motivar a eles, ele disse, não temais. Não temais, não vamos ter medo. Em outras palavras, ele estava a declarar, não podem ter mais medo, eu estou aqui. E ele está a falar a nós, como crentes, como pessoas que estamos a seguir ao Senhor. A gente vê que o próprio Paulo em Filipenses 4, 11 a 3, ele diz, eu sei o que é ser abatido, eu sei o que é ter e não ter, eu sei. Mas ele depois diz, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isto é a fé que Jesus quer que nós tenhamos. A gente vê que o próprio Paulo, 3 vezes ele foi açoiteado, ele, com varas, uma vez foi apredejado. Ele passou por muitas coisas. Mas ele aprendeu a ter fé em Deus. Ele não perdeu. E muitas vezes nestas tempestades a gente vê pessoas a dizer, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Como Jó disse, eu olhei para o lado esquerdo e direito e não encontrava a Deus. Mas ele sabia que Deus estava lá. Irmãos, eu quero dar esta palavra para encorajar os irmãos. Eu quero dar esta palavra para nós continuarmos a remar, como quem diz, nesta situação. Porque a palavra do Senhor diz, Deus ordenou e diz que nós vamos para o outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Não vamos morrer aqui afogados. E os irmãos sabem que porquê? Porque Jesus sabia que do outro lado havia um homem cheio de demónios. Uma legião de demónios que precisava de ser liberto. E há coisas que o irmão e a irmã ainda têm que fazer. Se é para dar testemunho, se é para ajudar os pobres. Não sei o que é que Deus chamou o irmão e a irmã para fazer. Mas não vai afundar. Não vai morrer afogado. Porque Deus ordenou e disse que você vai chegar ao outro lado. Vai chegar ao outro lado. Só quando Deus chamar e é o seu dia para morrer, é que Satanás vai ter autoridade. Satanás talvez quisesse usar aquela situação para matar os discípulos e matar Jesus naquela tempestade. Mas a mesma tempestade Jesus usou para o seu nome ser glorificado. E a sua tempestade que está a passar, Jesus quer usar para o seu nome ser glorificado na sua vida e na vida dos seus familiares. Não vamos desanimar, não vamos ir abaixo, porque Jesus disse e ordenou, nós vamos para o outro lado. Nós vamos atravessar esta jornada que nós estamos agora. Porque o nosso destino é o mesmo, mas nas nossas jornadas são diferentes. Mas nós vamos chegar ao outro lado. Talvez Jesus vai chegar antes de nós acabarmos a nossa jornada, mas vamos chegar lá. Nós não vamos morrer antes do nosso tempo. Que Deus possa abençoar os irmãos, que os irmãos possam ser motivados. E nesta manhã eu vou acabar com este coro. Vamos ouvir este coro e louvar ao Senhor. Os irmãos sabem que depois disso acontecer, a palavra do Senhor, na versão inglesa, não sei se há algumas portuguesas que dizem que os discípulos ficaram pasmados, a dizer, quem é que é este homem? E no inglês diz que eles curvaram-se perante o Senhor e começaram a louvar. Os irmãos sabem que a ferramenta que tem mais força é nós louvarmos o Senhor nestas tempestades que estamos a passar. Não vamos glorificar e honrar a Deus. Não vamos honrar os problemas, mas a Jesus. Vamos cantar agora este coro em conjunto. As palavras vão mostrar e vamos louvar ao Senhor que nas nossas tempestades Ele vai nos ajudar e nos vai dar paz. Então, outra vez, o Senhor está a declarar para o seu povo, irmão e irmã, meu filho, minha filha, tem bom ânimo. Porquê? Porque eu
sou o grande eu sou. Porquê? Porque nós não devemos temer. Deus está em controle. Vamos chegar e acabar a nossa jornada. Em nome de Jesus. Seja a doença, em nome de Jesus, que Deus possa ajudar para ultrapassar essa tempestade. Seja problemas familiares, que Deus em nome de Jesus possa operar neste momento. Seja financeiros, que Deus possa operar neste momento. Em nome de Jesus. Irmãos, por favor, vamos dar a outras pessoas para ouvirem esta mensagem, porque há pessoas que neste momento, isto é um tempo que nós podemos realmente mandar, porque as pessoas estão em casa, as pessoas estão com falta de esperança. Vamos dar esta mensagem a outros para ouvir. Não faz mal se eles talvez não querem mais falar connosco, mas pelo menos nós semeamos uma semente na vida deles. Que Deus abençoe e vamos louvar o seu nome agora com este coro. Amém e amém.